Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que já nos acompanha, ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson e juntos nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2023 a revista que tem como tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Amém? Nesta oportunidade nós estaremos estudando a lição de número 12, que é para a data do dia 19 de março de 2023. Também lembrando aos irmãos que as 11 lições anteriores estão postadas aqui no nosso canal, em uma playlist chamada Aviva a Tua Obra. Nós também já estamos de posse da revista do segundo trimestre da classe dos adultos de 2023, cujo tema será Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Então esta revista é a que nós estaremos estudando no segundo trimestre de 2023. Amém? Nós temos como textual, irmãos, para a lição de hoje, o texto que se encontra lá em Gálatas, capítulo 5, no verso de número 22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Temos como verdade prática o avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. Então, o nosso tema não poderia ser outro: vivendo no Espírito. É a lição que estaremos estudando a partir de agora. Temos como leitura bíblica em classe um texto que se encontra em Gálatas, apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, do verso 19 ao verso de número 25. Nós não estaremos lendo todo ele agora, mas estaremos fazendo menção de vários versículos aqui durante a nossa aula de hoje, bem como nós já fizemos do nosso texto áureo. Temos como palavra-chave para a lição de hoje a palavra Espírito. Então, irmãos, como objetivos, 3 objetivos temos para a aula de hoje. Primeiro, destacar o que significa andar no Espírito e a sua importância para a condução da vida espiritual. Um segundo objetivo, apontar os aspectos que envolvem o confronto entre a carne e o Espírito. E um terceiro aspecto, ressaltar os dons e o fruto do Espírito como predicados essenciais para a vida e o caráter cristão. Estaremos fazendo menção de todos esses 3 objetivos aqui nos tópicos e subtópicos da nossa lição de hoje. Por que é importante estudar esse tema de hoje? Então vamos para a nossa motivação. Aqui, irmãos, nós vamos ver no decorrer da lição que há uma batalha intensa e incessante entre a carne e o Espírito. E o apóstolo Paulo ele vai registrar isso na sua carta ali aos Romanos, no capítulo de número 7. E essa batalha, irmãos, o que ela vai trazer para a gente aqui? Ela vai trazer para a gente que toda batalha que surge e que Deus nos dá a vitória é para que o nome dele ele seja glorificado. E nós vamos ver no decorrer da lição de hoje que o apóstolo Paulo ele conclui que somente a graça de Deus, mediante a ação do Espírito no crente, pode resultar na obediência a Deus. Isto lá no capítulo de número 8 da sua carta ali aos Romanos. E aí, como motivação, frase motivacional, nós podemos trazer então que precisamos o quê? Refletir em termos um relacionamento diário, um relacionamento cotidiano com o nosso Deus. Para quê? Para nutrir uma vida espiritual no Espírito e longe do pecado. Ou essa santificação tem sido o alvo principal, tem que ser o alvo principal da nossa vida em Cristo. Por quê? Porque quando a gente negligencia isso, a gente está negligenciando o compromisso de estarmos ali vivendo no Espírito Santo de Deus para conosco. Amém? Então, caminhando para a nossa parte aqui de introdução da nossa aula de hoje, nesta lição nós vamos ver o quê? Que o verdadeiro avivamento espiritual proporciona ao crente uma nova dinâmica de vida no Espírito. E aqui eu quero fazer um comentário,
continuando lendo aqui, depois a gente vai no comentário aqui, ó. O autor da revista ele pontuou aqui que a vida cristã é uma jornada espiritual que começa no dia da conversão e prossegue até a morte, se a pessoa perseverar até o fim, conforme Mateus capítulo 10, no verso de número 22. E essa caminhada, irmãos, da vida do crente, né, da vida do cristão, ela precisa conservar-se, né? Nós precisamos nos conservar fiel, vivendo de acordo com a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Lá em Romanos capítulo 12, no verso de número 2. Ela é boa, agradável e perfeita, né? Ela é progressiva. Podemos trazer então ainda um comentário seguinte, que não é porque nós aceitamos Jesus Cristo, porque nós temos o Espírito Santo morando em nós, que nós não passaremos o quê? Lutas. Nós não passaremos o quê? Dificuldades. Não significa que nós estaremos isentos de sofrer o quê? Estas adversidades. Porém, buscando em Deus misericórdia e o Espírito Santo do Senhor nos consolando, nos fortalecendo, nos edificando, com certeza nós sairemos vencedores desta batalha, desta luta, né, que nós vamos ver lá no tópico de número 3 lá, né, o confronto, melhor dizendo, o tópico de número 2 já vai tratar um pouco aqui sobre o confronto, né, entre a carne e o espírito. Bom, caminhando então, irmãos, para o tópico de número 1, ele tem como tema a vida no espírito. Tem 3 subtópicos esse tópico. O primeiro ele vem trazendo assim, andando em espírito. Na Bíblia, o verbo andar tem o sentido figurado de viver, experienciar, praticar e conduzir o quê? Na vida espiritual. Então esse verbo andar, na palavra do Senhor, ele traz o sentido assim, de viver, de ter experiência com algo, de praticar e de conduzir a nossa vida espiritual. E aí, Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, no verso 16, que faz parte aqui do nosso contexto da revista, diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, ou seja, a vontade da carne, o pecado da carne. Nesse sentido, o que é esse andar em espírito? É ter uma vida cristã subordinada à direção do Espírito Santo, pautada nos ditames da santa palavra de Deus, ou seja, é ter uma vida cotidiana avivada pelo poder do nosso Deus. O segundo subtópico vem trazendo: por que andar em espírito? É uma pergunta que o autor da revista coloca aqui. Conforme Gálatas capítulo 5, no verso 16, que nós acabamos de ler, qual que é a resposta para essa pergunta? Para não cumprir os desejos da natureza carnal. Ainda Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, no verso de número 1, né? Vamos lá dar uma lidinha aqui na palavra do Senhor, Romanos capítulo de número 8, no verso de número 1, olha o que Paulo vem dizer. Nós vamos citar bastante esse texto aqui, ó. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Estou lendo na nova versão transformadora, né? Na NVT. Por que este conceito? Porque andando no Espírito, o salvo tem vitória sobre o império do pecado e da morte. Aí Paulo ele vem nos afirmando que se nós estivermos andando no Espírito, nenhuma condenação há para a nossa vida, né? Por quê? Porque nós já estamos, né, desfrutando do quê? Dos benefícios, né, que o Senhor Jesus ele nos proporciona de uma vida, né, andando na presença dele. O terceiro subtópico, outra pergunta: como andar em espírito? Então, se no segundo subtópico nós falamos por que andar em espírito, por quê? Para não cairmos, né, em tentação diante da nossa carne. Agora, como andar em espírito? Não é fácil andar no espírito. O autor da revista pontuou aqui, e bem colocado, não é fácil andar no espírito. Infelizmente, a nossa, né, a inclinação da natureza carnal, herdada dos nossos primeiros pais, inerentes a todos os seres humanos, faz com que busquemos as coisas que não agradam a Deus. Isso é um fato, isso é uma verdade. Agora, nesta luta, né, quem vai vencer? Aquela parte, a carne e o espírito, aquele que você tem alimentado mais. Se você tem orado, se você tem buscado a Deus, se você tem jejuado, se você tem consagrado a sua vida ao Senhor,
a carne ela vai continuar lá mortinha, você não vai sucumbir aos desejos dela. Agora, se você está alimentando mais a carne e não esse lado espiritual, aí com certeza você está mais suscetível ao quê? Às obras da carne lá, que nós iremos comentar também no decorrer da nossa lição de hoje. Então, podemos ainda trazer aqui, ó, que precisamos cultivar o relacionamento espiritual e perseverante com Deus. Para o crente andar em espírito, é preciso ter o Espírito Santo dentro dele, primeiro, depois ser guiado por ele e depois, irmãos, ó, ser cheio dele. As referências bíblicas: viver, né, com o Espírito Santo habitando dentro de nós, João capítulo 14, no verso 17. Ser guiado por ele, Romanos capítulo 8, no verso 14. E ser cheios dele, Efésios capítulo 5, no verso 18. Textos aqui, né, que os irmãos podem estar consultando, estarem lendo para fortalecer e enriquecer, né, o nosso conhecimento aqui. Então, neste primeiro tópico, nós aprendemos como andar em espírito, por que andar em espírito e como andar em espírito. Como sinopse, temos: ter uma vida espiritualmente avivada é andar no sentido de viver, que nós já explicamos aqui, né, no espírito, e viver de acordo com os ensinamentos bíblicos, ou seja, é sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Aí sim teremos uma vida avivada e uma vida, né, pautada na palavra do Senhor. Caminhando para o tópico de número 2, irmãos, no tópico de número 2 temos o seguinte tema: o confronto entre a carne e o espírito, que eu comentei com os irmãos que nós iríamos estudar. Este tópico ele tem apenas 2 subtópicos. O primeiro tópico já vem tratando sobre a carne versus o espírito. Podemos definir que é a maior luta da vida do crente salvo em Jesus Cristo: a luta da carne contra o espírito. Porque faz parte da nossa natureza carnal, herdada por Adão, o que? Nos inclinarmos para as concupiscências da carne. Mas olha só, as pessoas, não, elas se inclinam para as estruturas pecaminosas criadas pelo diabo. Então faz parte da natureza do ser humano o que? Né? Se inclinar para as coisas que são da carne. Porém, irmãos, olha só que o que nós podemos aqui ainda trazer aos irmãos aqui. Qual a recomendação que a palavra do Senhor nos traz? Lá em 1 de João, capítulo 2, no verso 15 e 16, diz assim, ó: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, né, o apóstolo João aqui, ele o quê? Ele nos deixa, né, a orientação, né? João nos deixa a orientação, né, a recomendação sobre como nós devemos nos comportar diante do mundo. Quando a gente diz mundo, nesse sentido, é o que? As coisas que estão lá fora, que fazem parte da velha criatura, né? Ainda o autor pontua aqui, ó, que infelizmente muitas pessoas não querem saber de Deus, ou seja, elas querem as coisas de Deus, as bênçãos de Deus, a prosperidade que Deus pode trazer na vida delas, mas não querem o que? A Deus, obedecer a sua palavra. Elas são seduzidas e afastadas para longe de Deus por meio de vários instrumentos. Por exemplo, falsas religiões, humanismo, materialismo e tantas outras coisas que nós poderíamos estar citando aqui. E qual é o resultado? O resultado é que elas se esquecem de Deus e procuram agradar, né, o inimigo de nossas almas e a própria natureza carnal corrompida pelo pecado. Ainda podemos trazer aqui que não é por acaso que o apóstolo Paulo admoestou a respeito dessa luta entre a carne e o espírito, lá em Gálatas capítulo 5, que pauta a nossa lição de hoje. Irmãos, se puderem estar lendo todo o capítulo 5, será de muita valia. O segundo subtópico, irmãos, ele vem trazendo assim, ó, as obras da carne. Em termos bíblicos, né, a carne é a natureza caída, né, decaída do homem, cuja inclinação é a prática do que não agrada a Deus, como nós já comentamos anteriormente. Ó.
Assim, as obras da carne, segundo a epístola aos Gálatas, né, escrita pelo apóstolo Paulo, são as práticas, as atitudes e pensamentos contrários à santidade exigida por Deus para que os que são fiéis à sua palavra. Ou seja, como nós citamos lá na parte motivacional lá, será que nós estamos buscando, né, a santificação? Será que nós estamos buscando, né, a santidade, viver em uma vida santa, regrada pela palavra do Senhor? Né? Porque só dessa maneira nós não seremos sucumbidos pelas obras da carne, que são 15, e essa lista não foi fechada. O autor da revista, ele pontua bem aqui, lá em Gálatas capítulo 5, verso 19, no final do versículo, que faz parte aqui da nossa leitura bíblica em classe, ó, e a palavra, né, ela vai nos trazer o quê? O finalzinho do verso diz assim, ó, e as coisas semelhantes a estas, ou seja, existem mais outras ainda. Então, estas obras podem ser classificadas em várias categorias, ó. Práticas ilícitas, sexuais ilícitas, práticas religiosas, mau relacionamento humano, vícios e mau hábitos. Aí o apóstolo Paulo, né, diz assim, ó, que ele encerra essa parte da carta dizendo que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, lá em Gálatas capítulo 5, verso 21, também lá em 1 Coríntios capítulo 6, no verso de número 9. Então, o que nós podemos, né, tirar aqui como lição desta parte aqui, deste segundo tópico que nós estudamos aqui? Podemos tirar que a nossa natureza, ela é tendenciosa ao pecado, porém, com o Espírito Santo do Senhor, é possível que nós nos afastemos dele. Nós vimos isso, ó, carne versus espírito. Lá no primeiro subtópico, a revista já trouxe aqui o quê? Que infelizmente a maioria das pessoas não querem o quê? Saber de Deus. Por isso Paulo, falando a Timóteo, ele declara, né, que é desejo de Deus que todos sejam salvos. Porém, irmãos, nós infelizmente sabemos que nem todos aceitam essa condição, né? E daí esse questionamento nosso aqui. As pessoas, elas acabam sendo seduzidas por coisas carnais, se afastando e se entrando cada vez mais no pecado, tendo uma vida pecaminosa. Mas a Bíblia vai dizer que aquele que se arrepende, que confessa, se arrepende e deixa, alcança a misericórdia da parte do nosso Deus. O segundo subtópico, né, nós tratamos aqui sobre o quê? Sobre o que é a definição de carne, né, nesse contexto espiritual aqui. É a natureza decaída do homem. Vimos também que tem uma lista de 15 obras da carne e que não foi fechada ainda, né? Explicamos isso aqui também aos irmãos. E a Bíblia, ela é categórica em dizer que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Só a misericórdia do nosso Senhor para nós continuarmos tendo, né, uma vida, né, diante da sua presença. Então a sinopse deste tópico diz assim: em termos espirituais, o confronto entre a carne e o espírito trata-se, ó, da maior luta da vida do crente. A maior luta, seja na área de adultério, prostituição, pornografia, enfim, irmãos, é a maior luta que o ser humano, não vou colocar só aqui da vida do crente, mas é a maior luta que o ser humano, ele trava com ele mesmo, né? Quantas famílias não estão sendo destruídas, né, pelo adultério, pela prostituição, né? Dentre tantos outros motivos que poderíamos citar aqui, né? O que fica latente em nosso coração é que cada vez, né, as pessoas elas querem as coisas de Deus, mas não querem o Deus, né, das coisas, o Deus que fez tudo, que pode fazer tudo. Infelizmente, né, cabe a nós apenas orarmos, buscarmos de Deus misericórdia, e para que Ele venha continuar tendo misericórdia, primeiro da nossa vida, né, e também da vida dessas pessoas que ainda não se renderam, né, à palavra do Senhor. O terceiro tópico, nós vamos aprender aqui sobre o tema, o avivamento pelo fruto do Espírito, né? Nós vamos ver aqui, achei bem interessante o exemplo da laranja, né,
que tem vários gomos, porém ela é um fruto só. E nós vamos ver que o Espírito Santo também, ele é um fruto só, mas ali dividido, né, em vários gomos ali, como nós estaremos tratando. Bom, este tópico também, ele tem 3 subtópicos. O primeiro diz assim: o fruto do Espírito. Dons e fruto do Espírito são características essenciais para a vida e o caráter cristão. Eu gosto sempre de frisar quando eu vejo essa palavrinha caráter escrita aqui. Caráter, irmãos, a definição bem sucinta, é aquilo que nós fazemos quando achamos que não tem ninguém vendo, porque o nosso Deus, ele vê todas as coisas. Então, o autor da revista apontou aqui que nem todos os cristãos são portadores da graça dos dons espirituais, mas todos devem experimentar e testemunhar o quê? O fruto do Espírito em sua vida. E de que fruto nós estamos falando aqui, ó? Lá no segundo subtópico, vamos detalhar o que tem, né, o que compõe o fruto do Espírito Santo. Um cristão não pode dar bom testemunho sem a unidade do fruto do Espírito. E olha aqui ainda como comentário, que nós podemos trazer aqui, ó, que o uso dos dons espirituais sem a prática do fruto do Espírito pode ser apenas uma demonstração de egoísmo e exibicionismo. Temos que tomar cuidado, meus irmãos, para com isso. O irmãozinho ou irmãzinha, Deus abençoou, tem vários dons ali. O autor da revista pontuando aqui, né, que os dons não são mais importantes do que o fruto, do que a nossa conduta, do que o nosso exemplo, né, de como nós estamos andando no Espírito, que é o tema da nossa lição de hoje. Podemos trazer ainda aqui, ó, que não pode, olha só, o crente, ó, sem o fruto do Espírito, ó, ele não pode ter amor sem fé, não pode ter alegria e não ter benignidade, não pode ter bondade, né, ao mesmo tempo, né, temperança, sem ter o Espírito Santo em sua vida. Um aspecto do fruto não pode ser dissociado do outro. Podemos usar como exemplo, né, o autor da revista coloca aqui, ó, uma laranja, que tem vários gomos, mas ela é um fruto apenas. Olha o subtópico de número 2, o que nós iremos estar aprendendo agora, sobre os 9 aspectos do fruto do Espírito. Eu coloquei um slide, né, com cada um desses gomos, vamos dizer assim, e explicando na frente. Por exemplo, ó, o amor é o amor ágape, o amor de Deus no coração do homem. O gozo, a alegria, ela é produzida pelo Espírito Santo. A paz é a paz que excede todo o entendimento, a paz de Deus que excede, né, todo o entendimento. A longanimidade, o que é? É a paciência para suportar as adversidades e os defeitos dos outros. Olha só, irmãos, que forte isso daqui, ó. Nós podemos trazer também, ó, benignidade. O que vem ser? É a qualidade de quem é benigno, bondoso, complacente, perdoador. Olha lá o nosso Pai Nosso, né, que Deus, o Espírito Santo, né, Jesus Cristo, deixou registrado lá em Mateus: perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Bondade refere-se àquele que é bom. Fé não é a fé natural, mas a produzida pelo Espírito Santo no coração dos que creem em Deus, conforme as Escrituras. Mansidão diz respeito àquele que é manso, sinônimo de brandura, de gênio afável, sossegado, dócil. Temperança quer dizer autocontrole, domínio próprio. É o aspecto elevadíssimo do relacionamento com os outros, com situações e fatos diversos na vida. Então trouxemos aqui, ó, a explicação de todo o fruto do Espírito Santo, cada aspecto dele, né? Podemos caminhar agora, irmãos, para o terceiro subtópico. O terceiro subtópico vai trazer assim: contra o fruto do Espírito não há lei, ou seja, não existe lei. Paulo afirma de modo incisivo e categórico, lá em Gálatas capítulo 5, do verso 23 ao verso 25. Vamos ler aqui, ó: contra essas coisas não há lei.
esse texto também, irmãos, está na nossa leitura bíblica em classe. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, né? Paulo declarando aqui, falei para os irmãos que a gente ia fazer menção, né, da leitura bíblica em classe, que Deus nos ajude a cultivar o fruto do Espírito em nossas vidas. Os dons espirituais, isso aqui, irmão, eu achei muito forte, de extrema importância. Os dons espirituais só têm valor se forem acompanhados do fruto do Espírito, né? Isso é viver na plenitude, ou seja, na totalidade do Espírito, tendo uma vida verdadeiramente avivada. Então, neste tópico de número 3, nós aprendemos sobre o fruto do Espírito, que é essencial, né, para compor aqui, para fazer parte, né, da vida e do caráter cristão. Também falamos sobre o aspecto dos nove, melhor dizendo, aspectos do fruto do Espírito. E nesse terceiro subtópico, falamos aqui que não existe lei contra o fruto do Espírito. E aí a frase aqui de impacto é que os dons espirituais só têm valor se forem acompanhados do fruto do Espírito. A sinopse deste tópico de número 3 vem dizendo assim, o uso dos dons espirituais e o fruto do Espírito são práticas indissociáveis, ou seja, não tem como separar as duas, amém? Caminhando então, irmãos, para a nossa conclusão da nossa lição de hoje. Crentes avivados são beneficiados com grandes bênçãos da parte de Deus, pois eles andam em espírito e não andam conforme a concupiscência da carne, conforme nós lemos lá em Gálatas capítulo 5, no verso de número 16. Deus concede bênçãos em abundância sobre os crentes que andam e vivem no espírito. E aí a revista, o autor da revista, ele termina com um versículo do apóstolo Paulo na carta aos Éfesos, lá em Efésios capítulo 1, no verso de número 3, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém? Que Deus continue falando, né, ao vosso coração, né, a respeito do que significa este vivendo. Este verbo está no gerúndio, ou seja, é uma ação contínua, né, contínua, vivendo no Espírito. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a última lição deste trimestre, que terá como tema: Aviva, ó Senhor, a tua obra. Que Deus continue abençoando a sua vida, sua família, o seu trabalho e o seu ministério, em nome de Jesus.